Fala Ninja, beleza? Bem-vindo à degustação da formação logística de transporte para destravar a logística no Proteus. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre tabelas de frete no Proteus. Aprenda como cadastrar, configurar e calcular fretes corretamente. Qual o objetivo dessa aula, Ninja? Entender como criar e parametrizar as tabelas de frete no Proteus. Aprender como o sistema utiliza essas tabelas no cálculo automático do frete. Garantir que o frete esteja correto no romaneio, na nota fiscal e na conta do cliente. O que são tabelas de frete, Ninja? São cadastros que determinam o valor do frete por tipo de serviço, por faixa, peso, cubagem, volume, distância, por cliente, rota, região, contrato específico, aplicação de taxas adicionais ou descontos, né? Então, aqui é a dica de Ninja. Você vai pegar aquela tabela de frete que o seu fornecedor passou, ou o seu cliente, você vai cobrar do seu cliente. Se você é um embarcador, a transportadora te passou uma tabela de frete, você vai pegar essa tabela de frete, que eu vou mostrar mais para frente, e você vai cadastrar no sistema aquela tabela de frete. Para isso a gente precisa o quê? Os nossos componentes de frete para gerar as tarifas daquele frete. Tá? Então você entende todo o processo. Para, no romaneio de cálculo, calcular corretamente aquela transportadora, aquela região, aquele cliente. Então vai sair tudo pelo sistema. Para quê? Para você ter sua auditoria de frete. Para você poder controlar tudo que você está embarcando de mercadoria, beleza? Então, o sistema, o ecossistema, ele fecha dessa forma. Então, quem tem o TMS é a transportadora, é a logística de transporte. Então, ela vai fazer a logística, vai pegar a mercadoria da sua empresa, né, que você é embarcador, ele é o transportador, ele vai pegar e transportar a sua mercadoria e vai te cobrar o frete, porque ele te passou. Tem um contrato com você, cliente, e tem uma tabela de frete válida naquele momento ali, ok? Aí ele vai cobrar isso, ó, vou cobrar R$1.000 de você. Aí você vai olhar assim, ó, pelo sistema está dando R$900, 990, 970. Então você vai começar depois a fazer auditorias de frete para entender como cada um cobra, né? Quais são as tabelas principais, as telas principais? Cadastro de contratos de frete. Eu vou mostrar os contratos de frete, é no TMS. No GFE não é uma negociação da tabela de frete. Tabelas por faixa de peso, quilômetro, volume, valor da mercadoria. Parâmetros de aplicação, por operação, filial, transportadora, por cliente ou grupo de clientes. Então, Ninja, aqui eu falo a dica de Ninja. Faz a formação completa, você vai entender tudo aqui, a gente está te dando essa degustação. Só com isso aqui você já consegue calcular sua tabela de frete, você já consegue colocar no sistema. Mas se tiver difícil, porque a gente vai acelerar esse seu conhecimento, se é uma coisa que você precisa colocar no sistema e já calcular e você não sabe como que é, entra para a formação completa, eu vou pegar na sua mão, vou trabalhar em cima desse processo todinho com você, Ninja. Quais são os componentes da tabela? Faixa de peso, cubagem, distância, valor fixo, variável por quilômetro ou peso, taxas adicionais, que é o grupo de risco, gestão de risco, pedágio, de valor, taxa de entrega, todas essas taxas adicionais que podem ser cobradas dentro de uma tabela de frete. Quais os pontos de atenção aqui, Ninja? Unidade de medida correta, peso, volume, quilômetro, configuração dos contratos ativos, vincular a tabela transportadora e rota específica, definir a hierarquia de aplicação. Se não encontrar por cliente, busca na rota, se não na rota, busca na geral. Então a gente tem toda uma rota, tem estrutura de regiões, tem tudo isso daí bonitinho, Ninja. Eu coloquei aqui alguns parâmetros, mas é lógico, se você definir pelo sistema, pode mudar alguns parâmetros. Por isso que o grupo implementador Ninja vai te orientar muito sobre parâmetros de sistema, no nosso manual de implantação Ninja, né? Manual do consultor Ninja, como você deve fazer, o que você deve fazer, como você deve se comportar, entendeu? Tem todo esse processo aí dentro dos nossos manuais. Fora códigos Ninja de alta performance aí, que também a gente tem bastante lá, que é para você dia a dia, né? Aquela gota de entender a sua alta performance, para você melhorar seu mindset 1% a cada dia melhor. Quais são os benefícios da tabela de frete bem configurada, Ninja? Precisão no custo do frete, evita prejuízo por frete subfaturado, base correta para repasse ao cliente, integração automática com GFE, TMS, OMS, YMS, menos erros operacionais fiscais. Então,
Aqui a gente está falando evita prejuízos por frete subfaturado ou superfaturado, né? Se você é uma transportadora está cobrando menos, você está sendo subfaturado. Você é um cliente, que você está embarcando a mercadoria e ela pode estar te cobrando um frete superfaturado, tá? Então, prestar atenção nisso daí que a nossa auditoria de frete pega. Na próxima aula a gente vai falar sobre integração do pedido de venda do Proteus. Aqui a gente fez com o gestão de frete embarcador e já gerou direto o pedido de venda. A gente faturou, lembra que eu mostrei o documento de carga, que a gente gerou direto do Proteus, direto do faturamento para a nossa gestão de frete embarcador. Isso através de parâmetros que você vai conhecer dentro do sistema, Neja. Tudo isso está dentro da nossa formação completa, Neja. Vamos lá para o sistema. Vindo aqui para o sistema, a gente tem nosso cadastro de componentes de frete e nossa tabela de frete. Mas, Rogério, que tabela de frete que eu vou colocar aqui? Aí você tem exemplos de tabelas de frete no sistema. Então eu tenho aqui uma tabela que tem pedágio, vai cobrar 1,20 a cada 100 quilos. O GRIS, gerenciamento de risco, 0,1% do valor da NF. Então, é 0,1% do valor da nota fiscal. Taxa de emissão de conhecimento, 3,50 por CTE. E aqui você tem por peso. Peso, até 300. Local, 8,57. Qual é a divisa do estado? Goiás e Minas, 13,79. Mato Grosso, 19. Então, você tem que colocar toda essa tabela de frete, configurar no sistema, Ninja. Ok? Outras tabelas de frete também. Então, a tabela por quilometragem, de 1 a 50 km, a tonelada vai custar 28,26. De 51 a 100, 34,56. E aqui vai, ó. 1.000 km, 1.400 a 1.500, 210. Então, uma outra tabela. Essa tabela está cobrando apenas por quilometragem. Ok? Então, você vai no sistema e coloca lá frete por quilômetro. Então, você pode ter vários tipos de tabelas, tá? Então, essas variáveis de transportes, tabelas, tudo depende muito do que o seu sistema trabalha. O Proteus ele é totalmente configurável para isso. Então, eu posso calcular qualquer tipo de tabela de frete, né? Então, você vai no sistema, pode entrar aí agora no sistema e começar a calcular a sua tabela de frete. Como que você vai colocar? Eu tenho aqui. Eu peguei uma tabela de frete, peso, valor e estou cobrando o CIF, né? É uma carga fracionada, ok? Então vou aqui, eu vou alterar minha tabela ou tenho outras ações aqui, ó. Copiar, enviar para aprovação, comparativo, importar, encerrar a vigência dela. Então eu vou, para te mostrar a tabela, eu vou clicar aqui em alterar. Clicando aqui em alterar, eu tenho a tabela, ela está negociada, ela está liberada para essa transportadora 0001. Qual que é o frete peso? Eu estou calculando o frete peso. Total sobre frete, sim. Base de imposto, sim. Base de PIS/COFINS, sim. Então você vai ter que colocar passo a passo aqui os dados desta tabela de frete que você configurou, né? Que o seu transportador passou, então você é um embarcador, ou você está transportando mercadoria e tem que cobrar um frete corretamente. Então aqui eu tenho alguns campos importantes dentro do meu componente de frete. Esse componente de frete está dentro desses meus componentes de frete. Se você precisar de componentes adicionais, você cadastra componentes adicionais aqui. Em cima desses componentes que você cadastra aqui, você vai jogar isso dentro de uma tabela de frete, ok? Nessa tabela de frete você vai ter as informações corretas daqui da minha tabela. Rotas, eu posso ter uma rota, então a rota que eu coloquei aqui é a cidade de São Paulo, Campinas, apenas como exemplo. Eu vou cobrar reentrega 0, quer dizer, não coloquei reentrega, coloquei o valor aqui. Faixa, tipo veículo, eu coloquei o veículo e a faixa dele de 100 por período, um exemplo. Faixa de entrega, se eu tivesse uma faixa de entrega. Então você precisa configurar passo a passo isso daqui, Ninja, tá? É simples. É bem simples colocar aqui a informação, mas não é fácil, porque você vai ter que fazer toda aquela informação daquela tabela está dentro do sistema. Então você vai
transportar mercadoria, você tem que transportar certo e cobrar certo. Você vai embarcar mercadoria, você tem que saber quanto que você vai gastar naquela nota fiscal. Porque gerou a nota fiscal, você vai saber quanto que ele vai te cobrar de frete. Simples assim. Ok? Até mais!